Na Idade Média, um dos castigos que, olha, vou te falar, na Inglaterra durou até o século XIX, era você pegar um sentenciado, um culpado, uma vítima, sei lá como chamar, aquele que ia ser apenado, e amarrar o braço numa corda, os dois braços numa corda, e as duas pernas também em cordas. E em cada ponta extrema da corda um cavalo. E aí você puxava os cavalos em direções opostas. E acontecia o inevitável. A pessoa era desmembrada. Era uma variação extremada, como se pudesse dizer, se fosse possível dizer isso, de uma outra pena. Você colocava o criminoso ou apenado numa cama, prendia os pés dele, prendia as mãos dele e puxava os pés para baixo, as mãos para cima, e também acontecia a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Está acontecendo algo parecido, e a todo instante pode acontecer algo parecido, mas está acontecendo algo parecido nesse momento, principalmente com os bancos brasileiros. Eles estão amarrados a, no caso, 2 cavalos, né? Estão amarrados a uma legislação brasileira, eles estão amarrados a uma legislação americana, a americana puxa numa direção, a brasileira puxa numa outra direção, e como é que eles vão enfrentar essa situação? E essa situação foi agravada pela decisão tomada pelo ministro Flávio Dino, que num primeiro momento tratou de um assunto óbvio numa ação que discutia o direito de municípios entrarem com uma ação na Justiça do Reino Unido depois de terem perdido a ação no Brasil. E aí essa era a discussão. Essa discussão Flávio Dino conduzia há um tempo, e daí ele resolveu, depois da definição pelo governo americano de enquadrar o Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, ele resolveu dar urgência a essa decisão, que num primeiro momento, numa leitura inicial, ela é muito óbvia e muito simples, e qualquer estudante de direito abraçaria a tese defendida pelo Flávio Dino, que é o seguinte: a legislação brasileira se impõe sobre a legislação de qualquer país. Nenhuma legislação estrangeira pode valer em território nacional sem passar pelos tribunais brasileiros, a não ser que haja um acordo internacional. A gente assina signatário de alguns acordos, então quando tem uma decisão de um desses tribunais reconhecidos, tudo bem. Do contrário, não. Essa é a decisão do Flávio Dino. Então não dá para o sujeito perder uma ação aqui no Brasil e usar como grau de recurso o Reino Unido. Não tem nada a ver com o Brasil. Aí lá o Reino Unido dá uma decisão diferente da decisão que foi tomada pelos tribunais brasileiros e quer que a justiça brasileira, quer que uma empresa, quer que um segmento empresarial qualquer, ou que o Estado brasileiro siga a decisão de outro tribunal. Não faz sentido. Foi isso que o Flávio Dino decidiu. Qualquer estudante de direito, qualquer pessoa de bom senso diria, claro, é isso mesmo. Só que ele enfiou um contrabando lá. A decisão que discutia o tema, como eu falei, estava ligada ao campo da mineração. E lá no final da decisão dele, ele diz: tendo em vista os riscos e possibilidades de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determino a ciência do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, da Confederação Nacional de Instituições Financeiras, CNF, e da Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde, Suplementar e Capitalização, CNSEG, transações, operações, cancelamentos de contrato, bloqueio de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior por determinação do Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados desta decisão, depende de expressa autorização dessa Corte no âmbito da presente ADPF. Ou seja, ele falou o seguinte: Magnitsky aqui não, bichão. Então, seu banco, você não pode sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Não pode. Você só pode
com expressa autorização desta corte. Aí criou-se um nó. E aí a gente volta um pouquinho no tempo, não na Idade Média, para onde eu voltei para falar dos castigos, mas a gente volta um pouquinho no tempo, volta para o ano passado. O ministro Alexandre de Moraes puniu a rede social X e o ministro Alexandre de Moraes definiu que a Starlink deveria ter bens bloqueados, ainda que o X e a Starlink sejam empresas americanas, porque elas operam em solo brasileiro e, por operar em solo brasileiro, devem seguir as regras brasileiras. Nada mais correto do que uma empresa que opera no Brasil seguir as regras brasileiras. Outra discussão é se faria sentido punir a Starlink, definido como parte de um grupo econômico de fato, com o X, que é uma decisão absolutamente arbitrária. Mas ele usou como argumento o seguinte: X e Starlink são empresas operando no Brasil, precisam seguir as regras brasileiras. Pois bem, assim entendeu Alexandre de Moraes. Essa é a compreensão do Supremo Tribunal Federal naquele momento. A justiça brasileira, em 2015 e 2016, tirou do ar o WhatsApp, porque ele estava descumprindo, o WhatsApp é uma empresa americana, porque ele estava descumprindo uma determinação judicial brasileira. No caso do X e da Starlink, leis brasileiras, na interpretação do ministro Alexandre de Moraes. Porque hoje, empresas brasileiras que operam nos Estados Unidos não são alcançadas por uma lei americana, se no ano passado empresas americanas que operam no Brasil são alcançadas pela legislação brasileira. Qual é a lógica do Supremo Tribunal Federal, que decide de um jeito quando convém e decide de outro completamente diferente, aliás, oposto, também quando convém? Quem é que está mudando de opinião? As leis estão aí. As americanas válidas nos Estados Unidos, as brasileiras válidas no Brasil. Quem quiser operar no Brasil e só no Brasil, só precisa observar as leis brasileiras. Quem quiser operar no Brasil e operar no Sudão do Sul, tem que seguir as leis brasileiras aqui e as do Sudão do Sul lá. E quem quiser operar nos Estados Unidos, tem que seguir as leis americanas lá e só lá. Acontece que seguir as leis americanas, assim como seguir as leis brasileiras, pressupõe ser uma pessoa física brasileira aqui, pressupõe ser uma empresa brasileira aqui, e toda empresa que opera em solo brasileiro, independente da origem do capital, é uma empresa nacional. Isso está na Constituição. Não há uma distinção entre uma empresa brasileira e uma empresa não brasileira. São todas empresas operando no Brasil com capital nacional, com capital internacional. Não faz diferença. Existem regras. Certas empresas não podem ter mais do que tantos por cento de capital internacional, mas empresa é empresa. Tem uma lei para empresas. E nos Estados Unidos tem uma lei para empresas. E a lei nos Estados Unidos, assim como quando sai uma lei aqui no Diário Oficial, não é preciso que o governo ou qualquer integrante do poder público precise avisar todo mundo que ele tem que cumprir a lei. Sai um Diário Oficial, você não pode argumentar o desconhecimento de uma lei para não cumpri-la. Então, lá nos Estados Unidos, existe essa lei Magnitsky. Todo mundo sabe que existe essa lei Magnitsky. E todo mundo sabe que qualquer pessoa sancionada pela lei Magnitsky está sujeita a uma punição, que é não poder, só que a punição é para quem se relaciona com o sancionado, não poder ter conta em banco, se relacionar com empresa americana, com pessoa física americana numa compra ou venda de imóvel. Essa é a punição. É indiscutível que a aplicação da lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes é uma barbaridade, é um absurdo. Essa lei foi criada para terroristas, para ditadores, para traficantes de drogas, para criminosos, e o Alexandre de Moraes é o ministro da Suprema Corte do Brasil. Os Estados Unidos, o governo americano, o presidente Donald Trump não tinha nada que se meter nos assuntos internos do Brasil, da mesma maneira que o Brasil não pode se meter nos assuntos internos americanos ou de qualquer país.
mas sob o argumento de que Alexandre de Moraes fere os direitos humanos, sob o argumento não comprovado, porque Donald Trump não tem meios de comprovar de que Jair Bolsonaro está sendo injustiçado no processo, porque não tem meio de provar. Primeiro que ele não é advogado, depois que ele não contratou advogados para dar um parecer, e depois que o parecer de um advogado não resolve uma questão. E, por último, Jair Bolsonaro sequer foi sentenciado ainda pela denúncia de atentado ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Não foi ainda. Eu digo ainda porque todo mundo sabe que ele será, mas ele não foi. E a decisão anterior do Tribunal Superior Eleitoral, resolvida, que tirou ele da eleição, não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes. Bom, o que acontece é que a legislação prevê que as empresas que operam nos Estados Unidos, que as pessoas físicas americanas não podem se relacionar com o tal do sujeito sancionado, independente do fato de Alexandre de Moraes ser uma pessoa que não deveria fazer parte dos alvos da Lei Magnitsky, mas ele não poderia. E você pega os bancos, Bradesco, Itaú, Santander, BTG, XP, Nubank, Inter, pode escolher. Todos eles, de alguma maneira, se relacionam com os Estados Unidos. O Bradesco tem um banco nos Estados Unidos. O Itaú é listado na Bolsa de Nova York. BTG comprou um banco nos Estados Unidos. XP opera nos Estados Unidos. Vai ter, a Caixa não opera nos Estados Unidos, mas eventualmente ela tem um cartão de crédito, mas a Caixa não opera nos Estados Unidos. Tem banco que não opera nos Estados Unidos, mas os bancos que operam nos Estados Unidos ou operam com os Estados Unidos precisam observar a legislação em vigor no território americano. E uma delas é a Lei Magnitsky. Então, o banco tem uma conta do Alexandre de Moraes, sai essa decisão do Flávio Dino dizendo numa ação que não tem nada a ver com a Magnitsky, tem a ver com mineração, e ele vai lá e diz, olha, o sistema financeiro não pode fechar a conta de ninguém. O ninguém é o Alexandre de Moraes. Então ele vai lá e faz um favor para o colega dele, Alexandre de Moraes, e cria um rebuliço. O dólar sobe, a ação dos bancos cai. Por quê? Porque eles têm que resolver se eles vão morrer com a perna saindo do corpo ou com os braços saindo do corpo. O que vai arrebentar primeiro? Porque eles têm que obedecer a Magnitsky, e agora vem o Flávio Dino e numa canetada diz, agora vocês não podem fazer nada sem consultar o Supremo Tribunal Federal. Então, é um uso do tribunal para criar confusão. O ex-presidente Michel Temer já disse à exaustão, nada como seguir o livrinho, nada como seguir as leis, nada como seguir as regras. Agora, tensionado o ambiente, e o Supremo ajuda a tensionar o ambiente, olha o que acontece. Um banco não é obrigado a manter um cliente. Não é obrigado. Ele pode, por exemplo, decidir que não tem mais interesse comercial naquele cliente. Na Lava Jato, aliás, nem precisava ser Lava Jato, durante qualquer investigação, bastou o nome de alguém ser citado num processo, que o banco pede a ele que feche a conta. São vários os casos de gente que teve a conta fechada. Nós não temos mais interesse. E o banco não pode ser obrigado, não é obrigado a manter uma conta de alguém que para ele não é interessante. Então, os bancos não são obrigados a manter a conta de quem quer que seja. Pode ser porque o cliente não segue regra de compliance, pode ser porque ele tem uma movimentação suspeita, incompatível, né? Suspeita. Pode ser porque ele está dando informações irregulares, pode ser porque ele não segue, a manutenção dele infringe a legislação vigente, olha só, é uma possibilidade. E pode ser só desinteresse comercial do banco, eu não quero mais. No entanto, o Dino estabeleceu uma ordem do Supremo Tribunal Federal dizendo que essa relação comercial agora passa pelo Supremo Tribunal Federal. Então tem o banco, tem o compliance do banco e tem o Supremo Tribunal Federal, que manda no banco. O Supremo Tribunal Federal resolveu que manda no banco. Não faz o menor sentido
Nenhum sentido. Então, se o Alexandre de Moraes, que a gente nem sabe se foi sancionado, a gente nem sabe se... Sancionado? Perdão. A gente nem sabe se algum banco fechou uma conta dele. A gente não tem a menor ideia. Isso não é informação pública. Mas digamos que algum banco tenha pedido para ele não ser mais correntista, fechar a conta. Ele teria que entrar na justiça para pedir o direito de manter a conta. Essa ação tramitaria na justiça, iria chegar em algum momento ao Supremo Tribunal Federal, se é que não ia chegar direto, vai saber. E aí sim haveria uma questão. Olha, vocês têm que manter. Aí haveria uma discussão. Essa que nós estamos tendo aqui, haveria no Supremo Tribunal Federal. Mas o Flávio Dino, ele agiu como um consultor. Consultor. O Supremo Tribunal Federal, a Justiça Brasileira, não pode agir como uma consultora. Me dá um conselho? Sim, pois não. E aí, hein? E se pintar uma Magnitsky para cima de alguém? Aí, olha, o sistema, atenção, já informa o sistema financeiro todo e tal. Por que ele informou o sistema financeiro, por exemplo, e não informou as empresas provedoras de internet, por exemplo? Por que ele não oficiou as empresas de internet? Por que ele não oficiou as empresas de streaming americanas? Por que ele não oficiou? Devia ter oficiado também. Só bancos. A rigor, o Alexandre de Moraes não pode ter uma conta no Netflix. A rigor, o Alexandre de Moraes não pode ter um Gmail. A rigor, o Alexandre de Moraes não pode ter nada envolvendo uma empresa americana. Quem tem a responsabilidade de cuidar disso? As empresas americanas. Ou as empresas que operam sob as regras americanas. Todas as que estão no território americano. Então, o Flávio Dino fez um melê. E dá para ver um melê pela confusão que foi dada. E, além de ser um melê, ele não faz referência à absoluta incongruência, à inconsistência da decisão dele comparada com a decisão do Alexandre de Moraes sobre o X. E repito aqui para encerrar, como a justiça brasileira entende que uma empresa americana deve seguir as leis brasileiras porque operam aqui, mas o Flávio Dino entende que as empresas brasileiras não devem seguir as regras americanas apesar de operarem por lá. Não dá para entender. E o Supremo Tribunal Federal, cada vez menos a gente consegue entender. Só que a Constituição, apesar de ser extensa, ela não é tão difícil de entender assim. Mas a leitura que os ministros do Supremo têm feito ultimamente e a forma como eles manuseiam e administram a interpretação pessoal do texto constitucional coloca em xeque não apenas a segurança jurídica do Brasil, porque isso é um exemplo acabado de insegurança jurídica, mas colocam em dúvida o compromisso de alguns dos seus integrantes com o objetivo e a razão de ser do Supremo, que é zelar pela estabilidade. Assim, a bucha tem que chegar lá, complicada, e eles vão lá e resfriam, fazem o trabalho de resfriamento, coisa que a gente não vê. A temperatura chega lá quente e sai de lá fervendo. Isso não é bom. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.